Deus abençoe você que está em casa, você que vai participar conosco também. Tenha certeza que você aí, esta mensagem, ela chega no seu coração e você também, com toda certeza, será abençoado ou abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, e os irmãos que estão aqui também serão abençoados por Deus, tá bem? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que está escrito na palavra do nosso Senhor. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo está falando o quê? Assim como estou ordenando vocês, assim como eu fiz lá na Galácia. No primeiro dia da semana. Qual era o dia? No primeiro dia. Que dia que era? Um domingo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, a juntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Muito importante você ser vigilante. Cristão vigilante, o que ele faz geralmente? Ele fica com a sua Bíblia aberta para acompanhar se a palavra do Senhor está em desacordo com aquilo que o ministro está trazendo para a igreja. Muitas pessoas acabam interpretando esse texto aqui de uma forma errônea. Muitas pessoas às vezes gostam de falar disso aqui sobre dízimo. Então um louvor que costuma cantar na igreja, e às vezes as pessoas erram, achando que isso aqui é sobre oferta, ou sobre dízimo. E na verdade Paulo não está falando nada sobre dízimo e nada sobre oferta nesse texto. Esse texto que nos chama a atenção da responsabilidade como cristão. Será que nós estamos colocando isso em prática? Paulo estava advertendo a igreja de Corinto. Será que nós estamos também praticando aquilo que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto? Será que nós estamos também realizando no nosso dia a dia? Por isso que o tema hoje é a preocupação do cristão. A preocupação do cristão com as pessoas mais pobres. Não que os pobres também não podem ajudar, também podem ajudar, mas a preocupação, e às vezes talvez o irmão do nosso lado está precisando, passando fome, e nós não estamos fazendo a nossa parte. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Não está falando aqui de dízimo, não está falando aqui, muitos pastores, muitos pregadores gostam de falar desse texto aqui para encher o cofre da igreja. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Então Paulo ele termina lá o capítulo 15 nas alturas, admirando o quê? A revelação de Deus. O que Paulo falava no capítulo 15? Paulo falava sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos remidos. Paulo falava da segunda vinda de Cristo, a vitória sobre a morte, a transformação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Paulo está falando no capítulo 15 o quê? Paulo está falando do céu. Paulo está falando de algo celestial. Paulo termina o capítulo 15 falando das alturas. Não estava falando de algo terreno. Mas Paulo entra no capítulo 16, deixando de falar do céu e falar sobre a terra, como a nossa responsabilidade como cristão. Qual será a minha postura de ver alguém às vezes passando necessidade e eu não estender as minhas mãos? Claro que a gente precisa ser espiritual, a gente precisa ter discernimento. Vivemos em uma cultura que a gente tem que abrir o nosso olho, mas eu mesmo olhando para a minha cultura, eu tenho como obrigação, responsabilidades como cristão.
Se eu ver uma pessoa passar necessidade e eu não tenho ajudado essa pessoa, pode ter a certeza que eu estou pecando contra o nosso Deus. Eu estou errando contra o nosso Senhor. Então, após ele descrever essas verdades gloriosas com que um clima maravilhoso, Paulo ele conclui a sua carta falando de dinheiro. Observe, o que mais dói sobre as nossas vidas é quando mexe no nosso bolso. Que responsabilidade como cristão nós estamos colocando isso no dia a dia? O que eu tenho feito como cristão, ajudando alguém, um necessitado que talvez não tenha comida, não tenha o alimento para colocar à mesa? Será que eu tenho observado? Paulo não está falando de grana aqui. Claro que ele falava de dinheiro. Naquele período o povo ajudava com dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro porque a minha cultura não me favorece ficar pedindo dinheiro. Mas eu posso pedir aqui alimentos para ajudar o meu próximo. Eu posso pedir alimentos para ajudar os necessitados. E eu não preciso só olhar para dentro da igreja. É como obrigação eu olhar também para as pessoas lá fora, que às vezes precisa. E quantas pessoas às vezes ele não ajuda e critica, ou aponta, ou fala mal, nem sabe o que está acontecendo. As pessoas não estão preocupadas com as suas responsabilidades. E Paulo está dizendo sobre as nossas responsabilidades como cristão, para ajudar o meu próximo. Então ele desce do céu para a terra, ele sai do campo sobrenatural espiritual para o natural, para o material. Eu como cristão, eu preciso entender que eu preciso ajudar alguém. Às vezes tem pessoas que lá na sua casa, ele até joga fora. Olha, arrumou confusão comigo se eu ver jogar arroz fora, feijão fora. E eu sou o mais baixinho, pequenininho, que quase não abre a boca. Mas se eu ver alguém desperdiçando algo, eu fico em uma situação às vezes que eu não gosto. Por quê? Porque eu sei que tem alguém que está necessitado. Eu sei que tem alguém que precisa. Então Paulo está tratando aqui sobre a responsabilidade social. Olha para você, qual foi o último dia que você ajudou? Pense aí. Pensou? Faz 3 meses, pastor. Tá, vamos colocar que faz 3 meses. E aí, as pessoas não comem? A pessoa vai comer daqui 3 meses, e aí, os outros dias vai fazer o quê? A responsabilidade. Se eu estou dizendo que eu sou um cristão, estou vendo o meu irmão do lado passar fome e não estou ajudando, eu estou pecando contra o nosso Deus, eu estou pecando contra o nosso Senhor. O primeiro argumento aqui de Paulo é com a ação social do versículo 1 ao versículo 4. Paulo não fala aqui de dízimo. Para de interpretar sobre isso aqui, sobre dízimo, sobre oferta, mas de uma oferta que ele estava levantando entre as igrejas da Macedônia, tanto também da Galácia e da Acaia, para os irmãos da igreja de Jerusalém, que estavam tendo dificuldades. Claro que eu sempre falo, a gente precisa ter o olhar espiritual. Eu preciso ter o discernimento. Paulo não está fazendo uma campanha para aumentar a arrecadação da igreja, mas um levantamento de recursos para suprir uma necessidade emergente de irmãos na fé que passavam por uma grave e avassaladora crise econômica. Olha os dias atuais. Hoje eu estava no lugar, eu fiquei olhando as pessoas, fiquei, meu Deus, que situação. As pessoas às vezes, irmãos, passam por dificuldades. As pessoas às vezes não têm o alimento, não têm ali o arroz, não têm o feijão para colocar sobre a panela. E nós às vezes temos ali condições e não estamos se preocupando. Paulo está dizendo aqui, não sou eu, primeiro dia da semana, ou seja, Paulo está falando que todos os domingos deveriam trazer mantimentos. Todos os domingos. Não está dizendo que é uma vez por mês. Não está dizendo que é uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Eu preciso observar os ensinamentos que se encontram nas Escrituras e preciso colocar isso em prática no nosso dia a dia, daquilo que o apóstolo está ensinando. É um socorro às pessoas necessitadas ali de Jerusalém. E o princípio de Paulo é que os cristãos devem doar do ponto de vista financeiro para outras pessoas.
Tem feito a sua parte? Tem se dedicado? Porque parece que é o pastor. Eu não sou o presidente, eu sou apenas o pastor. E eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. A Bíblia, Paulo não está falando, eu vou levar mantimento, eu vou fazer tudo para vocês. Não, não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava falando que a igreja, quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? São todos nós. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos se esforçar para ajudar o nosso próximo. A região ali da Judéia tinha sofrido uma grande fome. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Houve uma profecia por intermédio do profeta Ágapo que haveria uma grande fome em Jerusalém. Havia uma profecia para aquele lugar, e a região da Judéia e Jerusalém, ela enfrentou um grave problema econômico. Se nós observar hoje, nós não estamos vivendo a mesma coisa, as mesmas situações que aquela igreja, e o problema então da pobreza da igreja de Jerusalém se agravou. Se agravou ainda mais com o martírio de Estevão, que estava lá em Atos capítulo 8, e começou uma implacável perseguição aos cristãos, e eles tiveram de deixar as suas propriedades e casas e fugir daquele lugar. Precisaram abandonar. E aí vem o apóstolo Paulo, trazendo para a igreja de Corinto. Ô igreja de Corinto, ei, vocês precisam ajudar. Tem irmãos necessitados, tem irmãos passando fome. A igreja de Antioquia já havia enviado uma ajuda financeira para os pobres da igreja de Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. E 8 anos antes de escrever essa carta, Paulo já também tinha assumido um compromisso público com o apóstolo Pedro, Tiago e João, líderes das igrejas de Jerusalém. Esse era o papel dele. Ele tinha arrumado um compromisso com outros líderes, meus irmãos, para ajudar os gentios, para ajudar as pessoas a cuidar daquelas vidas que estavam famintas, passando fome. Seja sincero, será que a gente, quando vai almoçar, vai, jantar? Porque outrora, eu lembro da minha pessoa, outrora eu não tinha o que comer e tinha fome, não tinha o que comer. E aí, às vezes, chegou no determinado tempo que daí eu falei assim, agora tem que economizar para não comer. Porque você vai engordando e aí você tem que se cuidar. Hoje a gente economiza para comer. Ou vocês não fazem isso? Se vocês economizam para comer, sobra mais para ajudar o próximo. Sobra ainda mais para ajudar o necessitado, aquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Então Paulo, ele diz lá para a igreja da Galácia, no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele chega dizendo, reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Quando eu ajudo o meu próximo, é sinal de comunhão. É sinal de adoração. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A gente tem se preocupado, porque nosso olhar é de julgamento. Eu mesmo, quantas vezes eu saí, às vezes, para ajudar as pessoas da rua, para dar uma marmita, e às vezes, dentro do meu coração, julgava. Eu julgava, dentro do meu coração, não falava nada, mas eu dava a marmita para a pessoa. O que essa pessoa vai fazer com a marmita? Eu não posso olhar desse jeito. Eu preciso ajudar o meu próximo, e eu não posso, de uma certa maneira, meus irmãos, querer deixar de ajudar alguém, porque talvez vai fazer isso ou aquilo. Eu tenho que fazer a minha parte como cristão. Eu preciso ajudar uma pessoa. Então, para Paulo, missões e ação social caminhavam de mãos dadas. Não adianta eu querer fazer missões e não ajudar a ação social. Sempre que a igreja pensa só em evangelização e não faz ação social contraria o projeto de Deus, vai contra o desejo do Senhor. O que adianta a gente chegar numa comunidade, levar a mensagem, vai lá, faz um culto ao ar livre, prega para todo mundo, e aí todo mundo com a barriga vazia, com fome, roncando. Já roncou a barriga já alguma vez? Já olhou assim, meu Deus, hoje não tem nada para comer. Como que as pessoas vão ouvir você pregar, se nós não fazer a nossa parte?
Se nós não ajudar o nosso próximo, sempre que a igreja pensa apenas também em ação social e esquece da evangelização, também está fora dos planos de Deus. Precisam caminhar juntos, tanto a evangelização como a ajuda social. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele levava a mensagem do Senhor e se preocupava em levar comida também para o povo. Como cristão, estamos exercendo a nossa parte? Como cristão, sabemos da nossa responsabilidade, estamos cumprindo? Será que a igreja pensa apenas em ação social e esquece às vezes da evangelização? Será? Está fora dos planos de Deus. Então Paulo escreveu lá 2 Coríntios, aproximadamente um ano depois, para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, e ele dá testemunho de que esse projeto de levantamentos de ofertas para a igreja do pobre de Jerusalém tinha sido um sucesso. Porque a preocupação de ajudar. Será que nós estamos fazendo? Será mais um conselho de Paulo para uma igreja? Porque às vezes a gente fica, esse negócio de ajudar e vai indo. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa, eu não sei, irmãos, mas quando a gente passa por uma situação difícil, e eu observo a minha pessoa, se eu pudesse, tem hora que eu falo, meu Deus, se eu pudesse ajudar mais um pouquinho. E às vezes eu olho assim e falo, não tem mais como ajudar. Se cada um ajudasse. O problema nosso é que às vezes a gente fica só no quilo, né? Só leva 1 quilo de arroz. Claro, se tiver 30 pessoas, daria 30 quilos. Mas se cada um, às vezes, trouxer 5 quilos, quantos quilos dava? Às vezes a gente fica, parece que a gente só traz a sobra, só as migalhas. Tudo, na casa de Deus, só vai só a sobra. Não. Se você come arroz de primeira na sua casa, você tem que trazer arroz de primeira também para ajudar o seu próximo. Tem que largar dessa ideia, sobrou aqui, esse arroz aqui, ele já está vencido, ou esse arroz aqui já não presta mais, esse arroz eu comprei, mas não gostei. Se você não gostou, não dá para outro. Daquilo que você come, daquilo que você se alimenta, dá o melhor para ajudar o seu próximo. É isso que Paulo está nos ensinando, de ajudar os pobres, de ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. 2 anos depois, quando ele fez o apelo também à igreja de Roma, ele incluiu Corinto como um bom exemplo, lá em Romanos capítulo 15, 26. Ele acabou incluindo por quê? Porque a igreja de Corinto comprou a ideia de ajudar o seu próximo, a ideia de ajudar os que estão necessitados. Então Paulo entendia que as igrejas de Jerusalém, pelos benefícios espirituais recebidos dela, Paulo ainda exortou então que a igreja de Roma, dando também um testemunho de sucesso que fora o levantamento de ofertas na Macedônia. Então Paulo, ele dá esse ensinamento mostrando que se nós somos abençoados espiritualmente, o porquê não ajudar alguém? Por que não ajudar o nosso próximo? Vocês não são abençoados espiritualmente? Não são abençoados por Deus? Não têm recebido bênçãos de Deus espiritual? Eu já contei essa historinha, eu me lembro, eu dirigia uma certa igreja e eu passei por um vale terrível, e quando eu olhei para a minha geladeira, só tinha água. Sabe o que é água? Eu vi, né? Só tinha água. Não tinha mais nada, só água para beber. Aí chegou um jovem, sabe? Um jovem de 20 anos, 21 anos aproximadamente. Chegou assim e falou assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu já fiquei preocupado. Lá vem de novo falar da menina, não aguento mais. Né? Lá vem de novo meu irmão falar da menina. Mas não era isso. Ele falou: olha, pastor, eu não sei o porquê, mas eu trouxe um negócio que o senhor não vai ficar bravo, não? Falei: não, fica bravo eu bravo. Não vou ficar bravo. O que era? Olha, vem aqui. Daí abriu a traseira do carro assim. Eu falei: meu Deus, lá em casa só tem... Ele chegou na porta de casa, falou: só tem água na geladeira. Olhei para ele e falei: que Deus te abençoe, meu filho. Né? Deus te abençoe. Um jovem de 21 anos, que levou aquele dia e falou: olha, eu estava orando a Deus e Deus colocou no meu coração que era para trazer. Aí eu me lembro que o Nandinho e a Nandinha não estavam em casa aquele dia. E aí quando eles chegam em casa, eles olham na geladeira e falam assim: o que aconteceu aqui, pai? A situação não está boa.
Não está, mas Deus providenciou tudo. Deus providenciou, a geladeira estava cheia. Ei, quantos de nós não temos feito a nossa parte? Quantos de nós não estamos ajudando o nosso próximo, meus irmãos? Paulo, ele destaca aqui os princípios básicos para contribuir. Princípios, está no versículo 1 ao versículo 4, ele diz no versículo 1, o cristão deve doar para pessoas que não fazem parte de sua igreja. Olha lá, ora, eu vou ler em outra versão para ficar mais fácil. Olha o que ele diz, vou voltar aqui, que ali deu problema, vou voltar aqui. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, está escrito aí na Bíblia. Quem são os santos? As pessoas necessitadas, os pobres da igreja, as pessoas que precisam. Fazei vós também o mesmo que ordenei quem? As igrejas da Galácia. Olha, eu deixei uma ordem para as igrejas da Galácia e eles cumpriram. E vocês também precisam cumprir. Precisa ajudar o nosso próximo. Então não estou dizendo com isto que o cristão não deve doar também para além das próprias fronteiras. Parece que nós não podemos ajudar uma pessoa lá de fora. Não quero dizer isso. Não é fácil, às vezes, sensibilizar-se financeiramente por alguém que você, às vezes, nunca viu. Hoje, a internet, hoje parece que as pessoas resolvem só pedir na internet. Tem hora que a gente fala, meu Deus. E às vezes a gente tem dificuldade. Então há um dito popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E essa teologia não é bíblica, isso é uma heresia. Não está nas escrituras. Paulo ensina que a igreja precisa contribuir. Não é apenas os cofres da igreja. Tem ali, precisa, porque às vezes a gente pega assim, traz o seu dízimo, pega o seu dízimo e compra arroz e feijão. Não é isso. Não. O que é da casa do Senhor eu vou entregar ali. Eu tenho como obrigação ajudar a obra do Senhor. Mas eu preciso, como cristão, ajudar os necessitados. Ajudar as pessoas que precisam. Ajudar aqueles que estão carentes na casa do Senhor. Então a igreja não vive só para si mesma. O egoísmo financeiro é um sinal de mundanismo e carnalidade. O mundo está entrando na igreja. O pastor Fernando está trazendo o mundo para fora, lá de fora para a igreja. A situação da igreja. Mundanismo é isso aí. Isso é o mundanismo. O que você tem feito para ajudar o seu próximo? Não está falando de mundanismo? Não estou falando que estou trazendo mundanismo? Não estou trazendo mundanismo aqui para dentro. Então fala aí, aproveita. Isso é mundanismo. Quando eu vejo uma pessoa passar necessitado e eu atravesso o Oceano Atlântico e não tenho ajudado o meu próximo. Atravesso o Oceano Atlântico e às vezes a mesa da casa do Senhor está vazia. A campanha do quilo que nós outrora ajudava com maior amor e carinho, as pessoas deixaram de ajudar. Por quê? Culpa de quem? O esfriamento. O mundanismo que está entrando na igreja, a carnalidade, o meu eu tenho pensado só em mim, só no meu eu tenho pensado, eu vou sair desse culto hoje, hoje o que eu vou comer? Vamos comer uma pizza? Não, pizza não, está muito tarde, vamos pegar um lanche? Vamos comer um arroz e feijão mesmo. Você tem o que comer, e aquele que não tem? Talvez você vai sair desse culto, e você já está com a ideia aí na cabeça o quê? Opa, chegando em casa, tem aquele feijãozinho, aquela carninha boa para se alimentar. Quando eu chegar lá na minha casa hoje, tem aquele alimento gostoso, meu Deus do céu, eu vou pegar aquele bife, vou colocar na panela, e olha, quando eu sair do culto hoje, tem um bifinho me esperando lá em casa. E o irmão do lado? Temos feito a nossa parte, como cristão? Tem? O mundanismo entrou na igreja. Nós estamos pensando só em nós. Não estou dizendo que é errado você comer o bifinho. Não, come lá, aproveite. Mas e o meu irmão? Será que eu tenho ajudado o meu próximo? Será que, como responsabilidade, como cristão, uma igreja missionária é uma igreja viva do ponto de vista da evangelização e solidária, do ponto de vista também da ação social? E não adianta alguém falar, tem uns que pensam que não pode, todos podem ajudar. A palavra de Deus não está dizendo só para rico, não. Às
Às vezes tem pessoas que têm condições, são ricas na igreja, tá nem aí. E o outro está lá naquele sofrimento, é mais pobre, e está lá repartindo com o outro. Tem gente, meu Deus, claro, né? Daqui a pouco eu vou ter que tomar cuidado para falar aqui, senão eu estou depois, né? Só Deus para ter misericórdia. Mas às vezes as pessoas que têm menos condições são os que mais ajudam. Será que nós estamos cumprindo o nosso dever? Como cristão, devemos cuidar primeiro de quem? Dos membros da nossa casa. Paulo dá esse exemplo para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, 8. Não adianta também eu querer ajudar lá fora, se em casa não tenho o que comer. Preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus. Depois devemos fazer o bem a quem? A todos. O versículo tão bonito em Gálatas capítulo 6, 10, que a gente lê com maior amor, com maior vontade. Tem que ajudar a todos. Estamos ajudando? Estamos fazendo a nossa parte como cristão? Estamos ajudando alguém? A igreja não pode ser como um mar morto que só recebe. Só recebe. Eu e você precisa aprender a distribuir um pouquinho que Deus tem nos dado. Só um pouquinho. Deus não quer que você dê toda a sua compra para outro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você contribui. Talvez você pode tirar um pouquinho lá. Talvez você tenha uma compra lá, sei lá, de 5 mil reais por mês. Está exagerando, pastor. Mas uma compra de 5 mil reais, talvez de 500 reais, você vai ajudar o seu próximo. Vai ajudar alguém vai ajudar alguém que está necessitado. Vai ajudar alguém. Às vezes a gente está passando uma prova, né? Às vezes a gente fica lá em casa, só Deus tem misericórdia, fala assim, hoje vai ter o quê? Zoião. Só zoião. Né? E aí passa a semana no zoião. Meu Deus, não aguento mais zoião. Às vezes a gente passa por situações assim. Graças a Deus que em casa agora não está no zoião, tá, irmãos? Fique tranquilo. Mas às vezes a gente passa, não passa? Então, de uma forma ética, bíblica e correta, para motivos corretos, é tão moral quando você cuida da sua família. Não é errado a gente pedir. Fazer doações para causas cristãs é uma obrigação cristã, como ir à igreja, orar e ser fiel a Deus. Então eu preciso contribuir. Eu preciso ajudar. E pastores, às vezes, que ficam sem jeito, com medo, com muita preocupação de pedir dinheiro à igreja para causas justas, não agem em consonância com a palavra de Deus. Peca contra o Senhor. Peca contra o nosso Deus. O próprio Jesus diz, mas bem-aventurado é dar do quê? Do que receber. Estamos contribuindo? Responsabilidade cristã. Ajudar alguém que precisa. Ajudar os necessitados. Ajudar aqueles que não têm o que comer. Uma igreja que tem recursos financeiros tem também responsabilidade de ajudar os pobres. Responsabilidade. Como cristão, como servo de Deus, doar também é um ato de adoração. Paulo, ele normatiza a contribuição, ensinando a igreja o seguinte, olha o versículo 2, ele diz lá, todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro. Claro que não estou falando de dinheiro aqui hoje, cultura nossa não favorece, mas todos os domingos que nós trouxesse para ajudar. Temos feito? Você tem feito? Eu tenho feito? Será que nós temos feito a nossa parte? De ajudar alguém que necessita, e ele continua dizendo, olha lá, guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou, assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Ou seja, se vocês contribuírem, se vocês ajudar com os alimentos, quando eu chegar aí, eu não vou ficar preocupado. Por quê? Porque vidas estão sendo abençoadas. Vidas estão sendo alcançadas por Deus. Então doar é um ato de adoração. Se eu estou ajudando o meu próximo, eu estou adorando a Deus. Eu estou adorando o Salvador. Devemos fazê-lo com espontaneidade e com quê? Alegria. Não é assim que a gente fala assim? Ajude a obra do Senhor com alegria. Paulo não está falando de dinheiro aqui não. Paulo está falando de mantimentos.
ajudar o necessitado, ajudar os pobres. É triste quando os crentes ofertam apenas como dever e não como sacrifício agradável a Deus. Já imaginou? Só vai participar de ceia quem trouxer alimento. Que grande pecado. Que grande pecado. Só vai participar da ceia alguém que trouxer o quilo. Se não trazer o quilo, não vai participar da ceia. Que pecado. Obrigar. Ah, pastor, não vejo a hora de voltar a carimbar a carteirinha de novo. Que coisa. Tem gente que está nessa ainda. Tem gente que gostaria de voltar para o 1980. Tem gente que gosta, mas a igreja tinha poder. Não, a igreja ainda tem poder, porque ele continua vivo, ele está aqui neste lugar para operar em nosso meio. Ele não está morto, pode mudar o homem, mas o nosso Deus continua o mesmo. Basta eu e você clamar, basta eu e você pedir misericórdia, que o Espírito Santo vai operar neste lugar. Se não opera, sabe por quê? É por conta do nosso egoísmo, é por conta do nosso eu, do nosso dia a dia. Paulo apresenta o próprio testemunho à igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18, ele diz, recebi tudo que tenho e mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. A alegria de Paulo, por quê? Porque alguém estava preocupado com ele. E ele continua dizendo ainda, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quantos de nós estamos com as nossas mãos fechadas? Quantos de nós, a gente fala, a gente coloca no grupo, irmãos, ajude. E ela fala assim, Senhor, se o Senhor não convencer, eles não vão trazer, eles não vão ajudar. E quantos de nós, irmãos, não temos ajudado essas vidas? O apóstolo Paulo, ele incentiva a contribuição sistemática. Ele ensina aqui, cada um de vós ponha de parte em casa. Está no versículo 2, cada um de nós. Cada ser humano, todas as pessoas podem e devem contribuir. Paulo esperava que cada membro da igreja participasse da oferta, tanto os ricos quanto os pobres. Todos nós podemos ajudar. Todos nós podemos ajudar o nosso próximo. Os crentes da Macedônia chegaram a rogar insistentemente a graça de participar da contribuição aos santos. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Tem feito a sua parte? Quantas pessoas estão carentes? Quantas pessoas estão necessitadas? O que é graça? Graça é um dom imerecido de Deus. É Deus quem nos dá o privilégio imerecido de cooperarmos com a sua obra. O dinheiro deve ser administrado com transparência. Ou os alimentos com transparência. Às vezes a gente fazia lá o trabalho, postava lá, mandava as fotos para as pessoas. Não para dizer que nós queríamos estar. Não, apenas para mostrar. Olha, irmãos, vocês estão ajudando e nós estamos fazendo, tá bem? E quantas pessoas... Eu me lembro que às vezes sobrava uma marmitinha assim. Eu chegava no condomínio onde eu morava, e eu chegava assim, o porteiro, né? Ele já olhava assim, sobrou uma marmita hoje para mim. Aí, pastor, eu estou com fome aqui. Ele morava sozinho, né? Não, tem uma marmita aqui. Eu ajudava com ele. Até o porteiro do prédio. Quantos de nós que poderia ajudar? Quantos de nós, irmãos, que poderia ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo? O dinheiro deve ser administrado com transparência. O apóstolo Paulo, ele conclui no versículo 3 e 4, ele dizendo, depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Esse era o apóstolo Paulo. Esse era o veterano. Muitos obreiros perdem às vezes a credibilidade do seu testemunho pela falta de transparência em lidar com o dinheiro ou com os alimentos. Perde a sua credibilidade.
precisamos ter transparência. O versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, significa que o amor pelas riquezas é uma fonte de toda sorte de problemas. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 10. E essa declaração ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, a fazer uma advertência contra os falsos mestres e alertar para os perigos das riquezas. Ah, pastor, as pessoas estão ficando ricas na igreja. Não importa. Irmãos, cada um vai prestar conta. Eu não serei juiz de ninguém. Cada um prestará conta da sua vida. Se você tem um chamado de Deus, eu tenho pastor, eu dirijo uma congregação, eu estou dirigindo uma congregação. Pode ter certeza que você será cobrado por Deus. Você tem uma responsabilidade lá. Já imaginou qual é a sua responsabilidade? Já imaginou a minha responsabilidade qual é? Prestarei contas daquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Prestarei conta da minha vida. A verdade é que muita gente acaba interpretando esse versículo de forma errada. Alguns pensam que o versículo ensina que o dinheiro em si é um grande problema. O dinheiro em si não é problema. O problema é quando nós colocamos o dinheiro no nosso coração e atravessamos o Atlântico com a nossa mão fechada e não ajudamos o nosso próximo. Seja sincero, faça uma reflexão da sua vida hoje. Como cristão, a sua responsabilidade, você está dizendo, eu sou um cristão. O que você tem feito para ajudar alguém que está necessitado? Pastor, eu estou passando pelo vale agora. Tá bem, fique tranquilo. Mas quando você passar por esse vale, amanhã você será abençoado. E quando você estiver recebendo bênçãos, será que você vai ajudar o seu próximo? Às vezes você está passando por essa situação hoje, mas amanhã você será abençoado. Eu me lembro, uma vez eu passei por essa situação. Hoje eu estou sendo abençoado. O que eu tenho feito para ajudar o meu próximo? O que eu tenho feito, realizado para ajudar alguém? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que essa cobiça tem feito pessoas às vezes a extraviarem em atitude, em conduta e confissão do corpo da verdade cristã. Realmente não há como servir a Deus e ao dinheiro. Como cristão, qual tem sido a nossa atitude no dia a dia? Um servo de Deus que tem como base a retidão lidará com o dinheiro da forma equilibrada. Ele vai ter esse equilíbrio. Jesus nos diz no Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Judas servia a Deus, mas queria também servir o dinheiro. Tem muita gente com seu ego. A gente prega Judas. Judas, você é louco. Olhe para nós. Será que não estamos fazendo como Judas? Com as nossas mãos fechadas? Dá uma olhada para cima. Jesus está de olho conosco. Essas são as instruções que Paulo estava dando para uma igreja, de ajudar, de contribuir com o necessitado. O que eu tenho feito na casa do Senhor? Ajudando alguém que precisa e que necessita. Ninguém consegue servir a Deus e ao dinheiro. Tenhamos isso como princípio de vida.